como eu estava discutindo com vocês agora há pouco, a gente estuda o sistema RH não é nem por causa de transfusões não, mas basicamente devido a essa doença eritroblastose fetal, também conhecido com o nome de doença hemolítica do recém-nascido. A eritroblastose fetal, ela afeta a partir do segundo filho RH positivo de uma mãe RH negativa. Quando a gente fala a partir do segundo filho RH positivo de uma mãe RH negativa, para que você tenha lá eritroblastose fetal, a brincadeira mais ou menos desse jeito. Você tem moçada lá, na verdade os filhos, claro, não interessa o sexo, mas você vai ter que ter que a mãe, ela é RH negativa, o primeiro filho RH positivo não tem doença hemolítica do recém-nascido, e a partir do segundo filho RH positivo, qualquer RH negativo que tem aí no meio do caminho não interfere, você vai ter a doença hemolítica do recém-nascido. Então, para que haja doença hemolítica, a partir do segundo filho, RH positivo, de mãe RH negativa. O primeiro não é afetado, a partir do segundo, sim. Uma vez, moçada, que eu estou colocando isso para vocês, eu posso fazer alguns questionamentos bem interessantes. Né? Marque verdadeiro ou falso. Toda criança com eritroblastose fetal é heterozigota. Verdadeiro ou falso? Beleza? Vamos pensar um pouquinho. Se a mãe é negativa, ela vai ser então Rzinho, Rzinho. Se o filho é positivo, ele é Rzão alguma coisa. Só que tem um detalhe, né? Qual é o único gene que a mãe pode mandar? Se ela é Rzinha, Rzinho, ela só pode mandar Rzinho. Se ela é Rzinha, Rzinho, ela só pode mandar Rzinho. O que quer dizer? Que se o filho ele é RH positivo, ele tem Rzão, e a mãe dele é RH negativo, manda Rzinho, toda criança com eritroblastose fetal é heterozigota. Não, ninguém tem que saber isso decorado. Você tem que saber pensar na hora da prova. Você tem que saber decorado que positivo é dominante, que negativo é recessivo. Isso você tem que saber. Então, o cara que ele é positivo, a Rzão alguma coisa. O cara que é negativo, a Rzinha, Rzinho, só pode mandar Rzinho, heterozigota obrigatoriamente. Então, toda criança com eritroblastose fetal é heterozigota. Vamos lá de novo. Marque verdadeiro ou falso. Todo pai de criança com eritroblastose fetal vai ser RH positivo. Todo pai de criança com eritroblastose fetal vai ser RH positivo. Ora, pensa comigo. Se a mãe mandou o Rzinho, de quem é que veio o Rzão? O Rzão tem que ter vindo do pai. Se a mãe mandou o Rzinho, de onde é que veio o Rzão? Ora, o Rzão tem que ter vindo do pai. Que quer dizer que o pai ele tem que ser Rzão alguma coisa. Se o pai é Rzão alguma coisa, o pai é RH positivo. Isso quer dizer que toda criança com eritroblastose fetal tem pai RH positivo. Como eu disse, tem que saber isso decorado? Não, você tem que saber pensar. Você tem que, moçada, saber decorado que RH negativo é excessivo, RH positivo é dominante. Se esse moleque ele tem doença hemolítica, ele é RH positivo, ele tem Rzão. Se a mãe só pode mandar um Rzinho, o Rzão veio do pai. Isso quer dizer que obrigatoriamente o pai terá que ser RH positivo. Alguém começa a perguntar com toda a razão do mundo: ô Landim, por que isso afeta a partir do segundo filho RH positivo de mãe RH negativa? Beleza? Lá vamos nós. Era uma vez uma mãe RH negativa e ela, moçada, tá tendo lá o primeiro filho do cabeção RH positivo que ela tem. Esse moleque, moçada, se ele é RH positivo, as hemácias dele apresentam lá fator RH. E, gente, se a mãe é RH negativa, o fator RH é um antígeno para ela. Por que eu não me preocupo? Eu não me preocupo no primeiro momento, porque entre a mãe e o bebê existe uma barreira chamada placenta. Será que alguém lembra para mim das aulas de embriologia? Pela placenta. Não podem passar células. Nenhuma célula consegue atravessar a placenta intacta. Ou seja, a hemácia não consegue passar. E como o fator RH está na hemácia, o fator RH também não consegue passar.
também não podem passar pela placenta alguns tipos de anticorpo. Exemplos de anticorpos que não conseguem passar pela placenta: os anticorpos anti-A e anti-B. Graças a Deus, né? Por que eu estou dizendo graças a Deus? Porque, gente, se não fosse assim, e essa mãe fosse A, e esse moleque fosse B, o moleque estava fudido, né? Porque se a mãe é A, qual é o anticorpo que ela tem dentro do sistema BO? Anti-B. E se o anti-B pudesse atravessar a placenta, o anti-B ia detonar o B do moleque. A sorte, moçada, é que anti-A e anti-B, ufa, não atravessa a placenta. Isso quer dizer que a mãe pode ser A, o filho B, sem problema nenhum. O anti-B da mãe não vai atacar o B, porque não atravessa a placenta. Ainda bem. Deixa eu voltar aqui para a situação inicial, né? Não está me interessando no momento o sistema ABO, só o sistema RH. E o que é que passa então, gente, pela placenta? Ora, o que pode passar pela placenta é a parte líquida do sangue, o plasma, né? Parte líquida do sangue, com algumas proteínas, incluindo alguns anticorpos. Alguns anticorpos podem atravessar a placenta, é o caso, por exemplo, dos anticorpos anti-RH. Ainda bem que não existem anticorpos anti-RH previamente fabricados, né? Quem é RH negativo não tem anticorpos anti-RH previamente produzidos. E o cara que é RH positivo não vai fabricar anticorpos anti-RH, porque senão atacaria ele mesmo. O que eu quero dizer aqui, no primeiro momento, sabe qual é o problema disso aí? Nenhum. Por mais que a mãe seja negativa e ela vai encarar o fator RH como invasor, o fator RH está na hemácia, e a hemácia com o fator RH não passa pela placenta. Ainda bem. Entretanto, né? Acho que todo mundo já colocou a mão na barriga de uma mulher grávida para sentir o pivetinho chutando, né? O molequinho chutando lá dentro. E, gente, especialmente lá no final da gravidez, né? 8º, 9º mês de gravidez, às vezes antes, no que o moleque se mexe muito, a placenta começa a romper. Detalhe, né, gente? Que ainda tem o lance das chamadas contrações de treino, né? O útero começa a dar umas contrações, treinando exatamente para a contração de verdade que vai botar o moleque para fora. E isso pode fazer a placenta romper bem de leve. A princípio, não dá para passar a hemácia pela placenta intacta, mas quando ela rompe, o resultado é que as hemácias do moleque passam para a mãe. E, gente, quando a hemácia do moleque passa para a mãe, a hemácia tem fator RH e a mãe é RH negativa. O resultado, a mãe encara o fator RH como invasor, a mãe reage produzindo anticorpos anti-RH. Acontece, gente, que como esse aqui é o primeiro terroristazinho RH positivo que ela está tendo, isso quer dizer que nesse caso, moçada, é a primeira vez que ela está fabricando anticorpos anti-RH. Se é a primeira vez que ela está fabricando anticorpos anti-RH, resposta imune primária, ela é fraca, ela é demorada, ela pode demorar até uns 3 meses. O que quer dizer que, quando é que a brincadeira começa? No 8º mês, né? Daqui a 3 meses, os anticorpos vão ficar prontos. Fala as contas comigo. Começa no 8º mês, 3 meses. 9º, 10º. No 11º mês de gravidez, os anticorpos vão estar prontos. Alguém briga comigo, Landinha idiota. Não são 11 meses de gravidez, só são 9. Ah, é, né? Só são 9, quer dizer que o moleque nasce. 2 meses depois, os anticorpos estão prontos, quer dizer que o terroristazinho já nasceu. Como ele já nasceu, ele não recebe anticorpos anti-RH da mãe, e por isso que ele não tem doença hemolítica do recém-nascido. É por isso, moçada, que a doença, ela afeta a partir do 2º filho RH positivo. O primeiro escapa, porque é o primeiro, resposta imune primária. Resposta imune primária demora até 3 meses, daqui que o anticorpo fique pronto, o moleque já nasceu, não recebe mais os anticorpos da mãe. Entretanto, moçada, vida que segue, né? Passa o tempo, a novela estava chata de novo, a mulher engravida de novo. E nesse caso, é o 2º molequezinho do cabeção, RH positivo, que ela vai ter. Nesse caso, moçada, e agora, o que é que acontece? Novamente o moleque apresenta hemácias com o fator RH, e normalmente eu não me preocupo, porque entre o bebê
e a mãe, você tem a placenta que funciona como uma barreira. Ou seja, a princípio, não tem galho. A Landinha, os anticorpos que ela fabricou da primeira vez, lembra quanto tempo em média dura o anticorpo? Umas 2 semanas. Quer dizer que a mãe fabrica os anticorpos dentro de 3 meses, daí os anticorpos, quando estiverem prontos, 2 semanas, eles somem. E é claro que a segunda gravidez, ela é depois de 2 semanas da primeira, bem depois. Então não tem mais anticorpos anti-RH, não teria mais problema, não teria, né? Entretanto, lá vai, moçada, por volta do 8º mês de gravidez, lá está o moleque, grandinho dentro da placenta, se divertindo, brincando de boxe com a parede da placenta, né? Jogando futebol com a parede da placenta, batendo, chutando, e com isso, moçada, opa, rompe a placenta, as hemácias do moleque, novamente, passam para a mãe. Pela segunda vez, hemácias com fator RH vão para a mãe RH negativa, pela segunda vez, o que quer dizer que essa mãe já está sensibilizada. Dizer, gente, que a mãe já está sensibilizada pela primeira gravidez é dizer que essa mãe apresenta células de memória. Claro que, teoricamente, se a segunda gravidez é mais do que 10 anos depois da primeira, talvez as células de memória não estejam mais lá, né? Células de memória duram uma média de 10 anos. Mas contando que a segunda gravidez ela seja antes de 10 anos, as células de memória estão lá. E no que as células de memória estão lá, quando a mãe fabricar os anticorpos, resposta imune secundária. Ela produzirá os anticorpos anti-RH imediatamente. Uma vez que ela fabrica os anticorpos anti-RH de imediato, os anticorpos anti-RH, eles atravessam a placenta. No que eles atravessam a placenta, atacam a criança, e com isso, gente, a criança apresentará doença hemolítica do recém-nascido. Eis então, moçada, por que não afeta o primeiro filho? Por que afeta o segundo? Não afeta o primeiro, porque o primeiro filho é resposta imune primária. Resposta imune primária, ela é fraca, ela é demorada, demora uma média de 3 meses, o moleque já nasceu. Afeta a partir do segundo filho, porque a partir do segundo filho, a mãe já está sensibilizada, ela já tem células de memória, ela tem resposta imune secundária e imediata, e os anticorpos pegam a criança ainda na barriga da mãe para causar os problemas que vão causar. Quais são, gente, os sintomas? Quais são os efeitos da eritroblastose fetal em relação ao bebê? Vamos nós. Sintomas da eritroblastose fetal. Número 1, hemólise. Vamos lá ao nome. Lise, quebra. Hemo, hemácia. Destruição das hemácias. Os anticorpos anti-RH da mãe que passam para o bebê vão levar as células sanguíneas do bebê à destruição. Então, destruição das hemácias, isso aí para o bebê. A mãe não é afetada. Isso aí para o bebê. Uma vez, moçada, que você tem destruição das hemácias, você vai ter anemia. Anemia, diminuição na quantidade de hemácias, leva a diminuição na quantidade de hemoglobina. Tanto é que, além dos nomes, moçada, doença hemolítica, que tem hemólise, destruição das hemácias, eu posso usar o nome anemia hemolítica, porque é um tipo de anemia. Anemia no adulto é um pé no saco, né? Anemia num bebê, na barriga da mãe, é seríssimo, né? Porque uma vez que você tenha lá falta de hemoglobina, o problema é exatamente que dificulta a distribuição de oxigênio. No que dificulta a distribuição de oxigênio no sangue do moleque, gente, isso aí implica, por exemplo, em má formação de alguns órgãos, né? Lembrem que o moleque está com o metabolismo a 1000 por hora, ele está fazendo divisões celulares, diferenciação celular, ele está, moçada, lá criando novos órgãos, e para isso ele precisa de muita energia, né? Para isso ele precisa de muito oxigênio. No que não vai ter oxigênio, não vai ter energia, ele pode ter sequelas irreversíveis devido a isso, né? O moleque, moçada, ele vai ter icterícia. Opa! Já usamos esse nome com vocês. Icterícia, a pele amarela, devido ao acúmulo de uma substância chamada de bilirrubina, né? Sendo, moçada, que a bilirrubina é derivada da hemoglobina
das hemácias mortas. Uma vez, gente, que as hemácias vão sendo destruídas, as hemácias mortas têm hemoglobina metabolizada. No que você metaboliza a hemoglobina, fabrica a bilirrubina. A bilirrubina, moçada, ela é de coloração amarelada, é eliminada no xixi, é eliminada no cocô. Mas nesse caso é tanta bilirrubina, especialmente no moleque na barriga da mãe, que vai acumulando no moleque, e o moleque nasce bem amarelinho, quase verde, moçada. Pele amarelada, devido lá ao acúmulo de bilirrubina. É bom lembrar que a bilirrubina, ela acaba sendo tóxica ao sistema nervoso. Então, além do problema da cor, a bilirrubina, ela é tóxica ao sistema nervoso central, ela acaba causando lesões neurológicas. Uma condição chamada de síndrome de Kernicterus. Meu Deus, que nome horroroso! Então você tem lá, devido à lesão no sistema nervoso central, síndrome de Kernicterus, lesões neurológicas devido à bendita lá da bilirrubina. Então, alguns efeitos, moçada, que você vai ter em relação à doença hemolítica do recém-nascido. Alguém pergunta, ô Landim, por que o nome da doença é eritroblastose fetal? Por que o nome da doença é eritroblastose fetal? Ora, moçada, porque já que suas hemácias estão sendo destruídas, você vai ter que fabricar hemácias novas. Eritroblasto, para quem não lembra, é o nome que você vai dar para hemácias imaturas no sangue. Normalmente você só tem eritroblastos na medula óssea, né? Normalmente você é paciente, espera o eritroblasto ficar maduro para jogar as hemácias no sangue. Mas esse bebezinho, ele está desesperado. Como as hemácias dele estão sendo destruídas, ele não pode se dar o luxo de esperar o eritroblasto da medula óssea amadurecer até a hemácia para jogar no sangue. Ele, moçada, acaba jogando o eritroblasto imaturo no sangue. Não é o ideal, o eritroblasto não carrega oxigênio tão bem quanto a hemácia carrega, mas é o bom e velho, é o que tem para hoje. Se as hemácias do bebê estão sendo destruídas e ele não tem outra saída, o jeito é jogar os eritroblastos mesmo imaturos. Dá o nome eritroblastose. A presença de eritroblastos, a presença de hemácias imaturas que não deveriam acontecer no sangue. Elas deveriam estar somente na medula óssea, mas no sangue. Dá os dois nomes da doença, né? Doença hemolítica, porque a hemólise, quebra das hemácias. Eritroblastose, porque a eritroblastose é a presença lá de eritroblastos no sangue. Ô Landim, tem como você curar a doença? Tem, gente. Como é que funciona o tratamento para a eritroblastose? Ora, qual é o mesmo problema em relação à eritroblastose fetal? O problema da eritroblastose fetal é exatamente que você tem lá, cadê você? Os anticorpos anti-RH da mãe atravessando a placenta para atacar o bebê. Ô Landim, por que os anticorpos anti-RH atacam o bebê, mas não atacam a mãe? Ataca o bebê porque ele tem sangue positivo, não ataca a mãe porque a mãe tem sangue negativo. O anticorpo anti-RH só ataca quem tem sangue positivo. Peraí, Landim. O anticorpo anti-RH só ataca quem tem sangue positivo? Quem tem sangue negativo não é atacado? Legal. Vamos então trocar todo o sangue do moleque. Nesse caso, o tratamento consiste numa transfusão total de sangue no moleque, de RH positivo por RH negativo. Ou seja, você vai trocar todo o sangue do pivetinho. A partir do momento, moçada, que ele for RH negativo, os anticorpos anti-RH não afetam mais ele. Os anticorpos anti-RH perdem o efeito. E com isso, gente, o molequezinho não vai ter problemas. Alguém deve estar pensando, peraí, Landim, como é que tu vai fazer essa transfusão de sangue com o bebê dentro da barriga da mãe? Quem disse que é ele dentro da barriga da mãe? Ô moçada, enquanto ele está na barriga da mãe, eu nem sei que ele está doente. Não dá para você ver, por exemplo, no ultrassom, que o moleque está com icterícia, que o moleque está amarelo, não tem cor no ultrassom. Na verdade, você descobre que a criança está doente quando a criança nasce bem amarelinha, devido lá à bilirrubina, devido lá à icterícia. Você pensa, opa,
eritroblastose fetal. Se bem que tem outras causas para icterícia. Mas uma vez que você suspeita que é eritroblastose fetal e você confirma, aí a criança já nasceu, aí você troca o sangue do moleque. Ô Landim, eu troquei o sangue no moleque de RH positivo para RH negativo. Enquanto ele era RH positivo, os anticorpos anti-RH atacavam ele. Agora que ele é RH negativo, não ataca. Beleza. Ele agora vai ser RH negativo para sempre? Não, ele não vai ser RH negativo para sempre. Quanto tempo em média durou a hemácia? Quanto tempo em média durou a hemácia? Mais ou menos 3 ou 4 meses. Isso quer dizer que daqui a mais ou menos 3 meses, aquelas hemácias RH negativas da transfusão somem, as hemácias RH negativas que o moleque recebeu na transfusão desaparecem e a criança volta a ser positiva. E Landim, quando a criança voltar a ter sangue positivo, a doença não vai voltar? Não, né, moçada? Quando ela voltar a ser positivo, daqui a uns 3 meses, ora, os anticorpos anti-RH já sumiram. E a mãe não transfere mais anticorpos anti-RH, né? Que a criança já nasceu, a mãe transfere os anticorpos anti-RH via placenta. Enquanto a criança está na barriga da mãe, os anticorpos anti-RH passam pela placenta. Poxa, mas o moleque já nasceu. Então ele já nasceu, não recebe mais os anticorpos anti-RH da mãe. Daqui a 3 meses, quando o sangue dele voltar a ser positivo, não tem problema nenhum. Ah, isso aí vai curar a eritroblastose fetal como um todo. Mas, gente, em relação a kernicterus, em relação às lesões pela bilirrubina, eu tenho que destruir a bilirrubina. Daí eu tenho um tratamento chamado fototerapia. A fototerapia não cura a eritroblastose fetal, mas ela vai tratar especificamente um sintoma que é a icterícia. Fototerapia, a aplicação de raios ultravioleta para destruir a bilirrubina e reverter o quadro de icterícia, para poder reverter o quadro de síndrome de kernicterus, e aí vai, né? Você pega lá um moleque, pega raios ultravioleta, tipo luz negra de boate, né? Pega a luz negra de boate, bombardeia o moleque lá de raio ultravioleta, e a bilirrubina é sensível à radiação ultravioleta. Dá o nome fototerapia, terapia foto pela luz, aplica luz ultravioleta, destrói a bilirrubina, o moleque não fica mais com icterícia, a cor dele não fica mais amarela, não tem mais o problema das lesões neurológicas proporcionadas lá pela bilirrubina. Ô Landim, você tratou. Alguma sequela pode acontecer? Claro, moçada, sequelas podem estar acontecendo. Sequelas, gente, podem acontecer, porque afinal de contas, especialmente em relação à anemia, ora, moçada, você vai ter problemas na distribuição de oxigênio no bebê que está se formando, pode levar a uma formação de alguma coisa. Tem um problema, moçada, da bilirrubina em grandes quantidades, promover lesões no sistema nervoso central, promover lesões neurológicas. Então eu posso curar a doença, mas ainda assim o moleque ficar com alguma sequela, tipo problemas neurológicos. Daí é melhor prevenir do que remediar. Como é, gente, que a gente vai se prevenir contra a eritroblastose fetal? Como é que se dá a prevenção contra a eritroblastose fetal? Beleza? Lembrando de novo, como é que a eritroblastose, ela vai trabalhar, né? Todo problema na eritroblastose é aquela historinha de que o primeiro filho, o filho mais velho, o irmão mais velho, sacaneou o irmão mais novo. O irmão mais velho adora sacanear o irmão mais novo, só que agora a brincadeira foi meio pesada, né? Porque o primeiro filho, ele transferiu hemácias com fator RH para a mãe, ensinou a mãe a fabricar os anticorpos anti-RH, ensinou a mãe a fabricar células de memória, de maneira que quando vier o irmãozinho caçula, que ele vai lá, passa as hemácias para a mãe já sensibilizada com as células de memória, produzirá os anticorpos anti-RH de imediato e o segundo filho vai ser afetado. De maneira, moçada, que para poder evitar que o segundo filho se lasque, eu vou ter que agir logo depois que o primeiro filho nasce. O problema não foi que o primeiro filho transferiu hemácias com fator RH para a mãe, sensibilizou a mãe, ensinou ela a fabricar células de memória. A prevenção se dá pela aplicação de um soro contendo anticorpos anti-RH
na mãe RH negativa, imediatamente após o parto de um filho RH positivo. Eita, Landim, entendi não. Toda vez que uma mulher RH negativa tem um filho RH positivo, imediatamente após o parto, a gente vai ter que aplicar um soro contendo anticorpos anti-RH na mãe. Olha que o soro não é aplicado no bebê, o soro é aplicado na mãe. Qual é a ideia do soro? A ideia, moçada, do soro, já que o soro ele tem anticorpos anti-RH, o soro distrai as hemácias do filho que passaram para a mãe. No que distrai as hemácias do filho que passaram para a mãe não fabrica anticorpos anti-RH em 3 meses, não fabrica células de memória. A mãe não é sensibilizada. O resultado, quando for o segundo filho, como a mãe não está sensibilizada, como ela não tem células de memória, não é resposta imune secundária, é resposta imune primária. Ela não tem células de memória. Como é resposta imune primária, a produção de anticorpos anti-RH não é imediata, é em 3 meses. O que quer dizer que a criança não ficará doente. A ideia, moçada, então, do soro é que o soro, ele destrói as hemácias RH positivas do filho que passaram para a mãe, as hemácias RH positivas do filho que passaram na mãe, impedindo que a mãe seja sensibilizada, impedindo que a mãe aprenda a fabricar anticorpos, que a mãe fabrique células de memória contra o fator RH. Isso aqui é tão importante que eu faço questão de repetir. Como é que funciona a prevenção contra a eritroblastose? Toda vez que a mulher RH negativa tiver um filho RH positivo, imediatamente após o parto, eu vou aplicar um soro com anticorpos anti-RH na mãe, não é no bebê. O soro destrói as hemácias do filho que passaram para a mãe, impedindo que a mãe seja sensibilizada. O soro destrói as hemácias do filho na mãe, de maneira, moçada, que a mãe não aprende a fabricar anticorpos nem células de memória, de modo que quando for o segundo filho, não vai ser resposta imune secundária, vai ser primária, demora 3 meses, e o segundo filho, então, ele acaba escapando. Alguém reclama, ô Landim, os processos imunológicos não começaram por volta do 8º mês de gravidez? Começaram. Então, se você aplicar o soro depois que o moleque nasce, ainda dá tempo? 8º mês. No 9º mês ele nasce. Ainda dá tempo? Ainda dá tempo. Agora, eu tenho pressa. Tanto é que quando eu falei em imediatamente após o parto, 72 horas. Tem 3 dias para isso acontecer. Então, toda vez que uma mulher é RH negativa, né, a gente já sabe disso antes, claro, do parto, né? Para poder deixar os médicos preparados para eventual transfusão de sangue, se Deus me livre e tiver lá algum problema, se nasce o moleque, eu faço o exame de sangue nele. Se ele é RH positivo, 72 horas, eu tenho 3 dias para aplicar o soro. E aí, nesse caso, o soro impede que a mãe seja sensibilizada, o próximo filho, automaticamente, ele está protegido. Não vai ter problema. Ô Landim, aplica o soro na mulher grávida? Não, não é na mulher grávida. Para começar, na mulher grávida, eu não sei que o moleque é positivo. Afinal de contas, no ultrassom não dá para ver o tipo de sangue do moleque, né? Então não dá para saber que o moleque é positivo. Só dá para saber que o moleque é positivo depois que ele nasceu. Depois que ele nasceu, que eu descobri que ele é positivo, que eu sei que a mãe é negativa, eu aplico o soro, né? O soro destrói as hemácias do filho na mãe, de maneira que ela não é sensibilizada. Comentário importante. Depois que o primeiro filho nasceu, eu apliquei o soro e salvei o segundo filho. Dúvida. O terceiro filho é RH positivo. Está automaticamente salvo ou tem que aplicar o soro de novo? Tem que aplicar o soro de novo, né? Quando eu apliquei soro depois do primeiro, eu salvei o segundo. Mas nota que o segundo fabricou anticorpos em 3 meses. Então ele também fabrica células de memória. Como ele fabricou anticorpos em 3 meses, mas fabricou, e também fabricou células de memória, isso quer dizer que o terceiro filho ia estar lascado. Então, toda vez que nasce um moleque RH positivo de uma mãe RH negativa, aplica o soro de novo. O soro
é aplicado na mãe, destrói as hemácias do filho na mãe, para não deixar fabricar anticorpos em 3 meses, nem células de memória, para já salvar o próximo filho. Então, não me interessa se é o 2º, 3º ou 10º filho. Toda vez que tiver um filho RH positivo, numa mãe RH negativa, aplica o soro, para salvar o próximo filho que ele vai vir. Ah, uma besteirinha, né? Que o soro, moçada, anti-RH, o nome comercial dele é gama-globulina anti-D. Gama-globulina anti-D. Alguns livros de ensino médio trazem isso, né? Claro que o vestibular lá do Enem, por exemplo, não vai perguntar isso, mas, né? Normalmente os livros trazem a ideia, eu estou só colocando como se eu estivesse lendo no livro. Algum vestibular muito maluco pode de repente chegar e querer questionar. Mas de maneira geral, soro anti-RH é o que interessa pra gente.